Estamos de volta com Impressões e hoje a nossa convidada é Glaciane Mendes, diretora superintendente da AGEVISA. E nós vamos falar nesse bloco mais sobre o trabalho da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, começando, Glaciane, com o Plano de Segurança Alimentar. Certo. Realmente a gente tem com o apoio da Anvisa, que está sempre do nosso lado, né, que nós fazemos parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que faz parte do SUS. Então a gente trabalha exatamente no sentido preventivo. Nós temos aí duas ações muito importantes. Existe todo um projeto que é denominado até pelo governo do estado, que se chama a inclusão produtiva, né? Ele é oriundo da inclusão social. Então a gente vê aí, todas as cidades, existem as pequenas famílias, as famílias que produzem alimentos, né, agrícolas e fornecem para o governo, inclusive para o Programa de Aquisição de Alimentos e para o PRENAE, que é o Programa Nacional, né, de Aquisição para a Rede Escolar de Alimentos também. E esses agricultores familiares, eles estão também começando a produzir alimentos um pouco mais manipulados, um bolo, um doce em compota, uma polpa de fruta, né? Então, o que acontece? Para o governo comprar dos agricultores familiares, inclusive as escolas são obrigadas a ter o fornecimento de 30% dos seus alimentos oriundos da agricultura familiar, esses agricultores, eles têm que ter o alvará sanitário. Então, a importância da vigilância sanitária é muito grande nesse programa de inclusão produtiva. Então, o que a gente faz? E a gente vem fazendo isso desde 2014, quando a gente fez o simpósio de inclusão produtiva com segurança sanitária, onde a gente chamou todos os municípios, falamos dessa importância de fazer a inspeção nesse pequeno agricultor, onde ele vai lá processar um alimento, que muitas vezes é na própria casa dele, certo? Na maioria das vezes é na própria casa dele, onde ele vai aumentar a sua renda, ajudá-lo, educá-lo, não agir da mesma forma que a gente age dentro de uma indústria de alimentos. Porque a indústria de alimentos ela tem que estar adequada, né? Então, quando é feita e se não tiver multa, né? Se não tiver multa ou até uma interdição, né? Lógico, tem que se ter, porque ela tem um lucro, ela tem que investir nisso, né? E aí a gente está fazendo todo esse projeto muito bonito mesmo, que é um trabalho educativo a esse pessoal da agricultura familiar. Então a gente vai lá, capacita esse pessoal, ensina como manipular bem, como construir, né, uma pequena cozinha, ter um fluxo adequado para evitar contaminação. Então esse trabalho é muito importante. Isso é feito nos 223 municípios da Paraíba. Exatamente, só que a gente não consegue fazer isso sozinho, é óbvio. A gente tem aí parceiros, como a Emater, como a Universidade Federal, como a Kaizen. A Kaizen tem um papel fundamental nisso. A gente tem feito parcerias para que a gente, junto com a Emater e com esses outros, a gente vá, eduque esse pessoal, ensine, né? A gente tem técnicos que vão lá fazendo isso, ensine a eles a manipular, armazenar, produzir corretamente o alimento para que a vigilância sanitária do município, juntamente com eles, porque isso já é pactuado com o município, ou seja, quem emite o alvará é o município, sim, a vigilância do município. E aí receba o alvará e ele possa entregar, produzir e entregar esse alimento para o governo, para os projetos, para os planos do governo. E aí isso é um avanço extraordinário, porque a gente ainda tem na Paraíba hoje em torno de 500 mil pessoas abaixo, na miséria, na linha de miséria. Então é um número grande ainda, apesar de todos os avanços do governo de fazer esse plano de inclusão, né? E aí as pessoas têm que ter acesso à terra, acesso à água, né? E aí ele está se fazendo tudo isso. Então eles precisam ser educados para também manusear e manipular bem, corretamente, um alimento. Então a gente está fazendo esse trabalho já antes disso, né, desde 2014, junto com a Anvisa, temos feito um trabalho muito educativo e a gente já está tendo resultados. Por quê? Quando tiver o lançamento do Plano de Segurança Alimentar aqui da Paraíba, certo? Que o governo assinou, ele aderiu a esse plano, né? Ou seja, que todos os municípios também criem a sua cozinha popular, o seu restaurante popular, sim, e etc. A gente tem, a vigilância sanitária já deu todo o suporte para que ele consiga fornecer para o governo. Então é um trabalho fundamental esse avanço social que a gente está conseguindo. Outra parceria, aliás, parcerias importantes são com as prefeituras, né, para estruturar essa rede de vigilância sanitárias municipais. Exato. E os prefeitos paraibanos têm sido sensíveis à necessidade de organizar esse setor? Esse trabalho não é fácil, Cláudia. Nós temos ido em vários lugares, na FAMUP,
no COSENS, né, que é a Federação dos Municípios, né, fazendo um trabalho não só com os prefeitos, como os secretários de saúde, para que eles enxerguem a vigilância sanitária com a sua devida importância. Ou seja, quando a gente precisa capacitar as vigilâncias sanitárias municipais, muitas vezes os prefeitos não querem mandar. Ou os gestores, nem digo os prefeitos, os gestores, acham que não é importante. E é extremamente importante. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho muito grande, fortemente mesmo, para trazer essas vigilâncias sanitárias e serem capacitadas continuamente, porque esse trabalho é contínuo. E a gente tem essa função aqui, como coordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, monitorar as ações de todos os municípios e capacitar. E a gente tem feito isso com uma grande, apesar da nossa estrutura, de termos problemas como todas as vigilâncias sanitárias do país todo, de recursos humanos, nós estamos fazendo isso com uma criatividade muito grande, né? Fazendo parcerias e fazendo essa capacitação das vigilâncias sanitárias municipais. Mas é muito importante que os gestores, o principal gestor do município, entenda a importância da vigilância sanitária. Entenda e ajude, né? Efetivamente. Exatamente. Com isso, ele vai conseguir o quê? A vigilância sanitária trabalha na prevenção do risco. Ele vai conseguir reduzir óbitos, reduzir internações e óbitos no município. Com isso, ele consegue trazer a população para o lado dele. Então, a vigilância sanitária ela está aí para isso, para ajudar a gestão, no sentido de diminuir e minimizar os riscos à população da Paraíba como um todo. Glaciane, eu queria abordar dois aspectos no que você está falando. Um deles, até para esclarecimento da população, exatamente no que o trabalho da vigilância sanitária ele impacta na vida do cidadão. E o outro aspecto que eu queria abordar era o fato de uma vigilância municipal aqui da Paraíba ter vencido o prêmio Prefeito Empreendedor. Ok. Bom, como é que impacta no seu dia a dia, né, no dia a dia de cada uma dos ouvintes que estão aqui vendo esse programa? A vigilância sanitária trabalha em mínimas coisas. Você vai, por exemplo, numa manicure, né? Será que aquele alicate foi esterilizado corretamente? Né? Dentro de um equipamento correto? Para evitar, por exemplo, você pegar uma hepatite, ser contaminada com uma hepatite, né? Ou até com doenças mais sérias. Né? No sentido de quando você vai almoçar em algum lugar, né? Você tem um alimento ali que você tem a segurança de ingeri-lo. Quando você vai no supermercado, de não ter alimentos vencidos. Né, dos alimentos estocados lá na parte de trás, que a gente não está vendo estarem corretamente estocados, né, de não ter pragas, porque ratos, formigas, baratas, elas vêm onde tem alimento. Né? Até na casa das pessoas, as pessoas têm que manter a limpeza, a higiene. Por quê? Para evitar isso. E a vigilância visita as áreas que o consumidor não tem acesso, nos restaurantes e nos supermercados. Quando você vai numa farmácia, se você tem ali algum remédio vencido, que muitas vezes a gente não tem tempo nem de olhar, né? Quem que faz tudo isso? É a vigilância sanitária. Então, ela trabalha atrás dos bastidores. Muitas vezes a gente não sabe o risco que a gente está correndo. Né? Se não existir vigilância sanitária, esse risco é muito maior. Né? Então, é muito importante isso. Né? E com esse trabalho que a gente tem feito de conscientizar as vigilâncias sanitárias municipais, a gente agora foi surpreendido, né, com a vigilância sanitária de Sossego, né, onde a gestora fez um trabalho juntamente com a população, com toda a rede comercial, retirando da prateleira, né, onde o consumidor não vai ver mais alimentos vencidos. A vigilância sanitária de Sossego ganhou o prêmio Empreendedor, representando a Paraíba no Prêmio Nacional de Prefeito Empreendedor. Então, é isso que os prefeitos têm que entender, que a vigilância sanitária vem somar, ela tem que ser, então, estruturada, e isso é um problema sério, Cláudia. A vigilância sanitária recebe recurso, sim, federal, só que ele vem no Fundo de Saúde. E esse recurso que tem que voltar para a vigilância sanitária, para ela se estruturar, como é que ela vai fazer fiscalização sem ter um carro? Como é que ela vai trabalhar sem ter um computador? Né? Sem ter uniforme? Né? Sem ter um termômetro para ver as temperaturas nas redes de fast food, onde está sendo comercializados os alimentos? Se ela não tem recursos. Então, muitas vezes, o prefeito não destina o recurso para a vigilância sanitária e ela recebe recurso. Então, os recursos mínimos, menores que sejam, têm que ser destinados à vigilância sanitária. Então, é importante que os prefeitos entendam isso. Porque
porque precisa de recurso para se estruturar. E para a gente ter um resultado como esse, está indo representar a Paraíba, a vigilância sanitária de sossego. Né? Então, isso é um prêmio muito grande. Nós estamos com pouco tempo para concluir. Eu tenho dois assuntos que eu gostaria de abordar, que é a questão da tocha, qual vai ser o papel da vigilância sanitária na passagem da tocha olímpica aqui pela Paraíba, e a outra questão é o combate ao Aedes aegypti. Exato. Nós fizemos aí mais uma reunião com as vigilâncias sanitárias, onde estarão passando a tocha para fazer todo um trabalho preventivo, fiscalizar todos os ambulantes, todos os restaurantes que possivelmente as pessoas, os atletas, né, e quem está conduzindo a tocha vai se alimentar, toda a rede de hospedagem, por onde eles vão se hospedar, para fazer todo um trabalho preventivo. Inclusive, juntamente com a Secretaria de Saúde, nós vamos estar fazendo um trabalho de limpeza, né, nessas cidades, né, para que quando a tocha passar também não tenha esses, né, normalmente o município recebe muitas pessoas ali da região para ver esse evento, que é um evento grande aqui na Paraíba, nunca passou a tocha, né, aqui a tocha olímpica. Então, vão passar por essas 6 cidades onde nós já estamos fazendo esse trabalho preventivo, chamando as vigilâncias sanitárias. Já tivemos 2 reuniões para que tome todas as ações, faça todas as ações importantes junto aos outros órgãos, seja Detran, seja polícia, seja bombeiro, né? E junto aos estabelecimentos que vão servir comida e vão alojar essas pessoas, né? Então, isso a gente já está fazendo preventivamente. Em relação ao Aedes aegypti, nós já fizemos uma capacitação nas 4 macro-regiões para todos os municípios, onde treinamos os inspetores sanitários. Quando eles forem visitar um estabelecimento, fazer a inspeção, eles também vão olhar se o dono está deixando, por exemplo, ambientes onde tenha água parada e o Aedes aegypti pode ali se reproduzir e dando esse problema sério, né, que vem aí estar nos chocando com essa quantidade de crianças nascendo com microcefalia. Então, a gente tem um trabalho muito macro nesse conjunto todo, né, e estamos assim tirando do nosso sangue a criatividade e o trabalho muito árduo, né, que é o nome do governo, realmente é o trabalho. Nós estamos aqui para isso, para fazer todo esse programa preventivo. Então, hoje as vigilâncias sanitárias também podem notificar e multar um estabelecimento que não tem o seu ambiente limpo e evitando aí o crescimento do Aedes aegypti. Ok, Glaciane, muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma grande satisfação estar aqui e falando todos esses temas muito importantes para a nossa população. A satisfação foi toda nossa. E o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo muito pela sua audiência, nós voltamos na próxima semana.